eu preciso compartilhar essa palavra com você. Pois quando nós tiramos um momento para buscar mais de Deus, para aprendermos na sua palavra, nos deparamos com milagres seguidos de milagres, de poder de Deus mudando história de muitos, sabe? Que se tornaram testemunho na vida de muitos. Sabe, na terra da Síria havia um homem chamado Naamã. E era muito querido pelo seu senhor. Era um homem de muito valor, de muito respeito. E um certo dia, saíram uma tropa da Síria e levaram com eles uma menina como prisioneira. E esta menina foi viver com a esposa de Naamã e se tornou a sua senhora. Naamã era um homem respeitado por muitos, querido, já que ele era o chefe do exército do rei. Mas ele tinha lepra. Sabe, Deus em tudo tem propósito. Permitiu que aquela menina se tornasse prisioneira, pois através dela, Naamã conheceria o poder de Deus. E aquela menina disse que em Israel havia um homem, um profeta, qual poderia curar Naamã. Sabe, quando Naamã buscou o rei da Síria, ele enviou uma carta até o rei de Israel. Quando não temos uma intimidade com Deus, nós buscamos através das pessoas. Mas o Senhor sabe tudo e sobre todos, todas as coisas. E quando ele foi até o rei de Israel, ele lhe mandou 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Sabe o que isso fala para nós? É que muitos acham que podem comprar milagres. Que através do dinheiro, através do que possuem, podem comprar milagres. E então, diante do rei de Israel, ele chegou e apresentou aquela carta. E o rei de Israel se indignou e disse assim: e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Ele se indignou, rasgou as suas vestes, pois ele não era Deus e nada poderia fazer. E chegou até Eliseu essa conversa do rei. E Eliseu disse assim: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluias. Sabe quando tem a certeza do Deus que tu serve? Quando você tem a certeza do Deus que tu serve, tu fala assim. E então, ele foi até Eliseu. E chegando de frente com Eliseu, ele achou que Eliseu iria clamar o nome do Senhor e iria dizer a ele para ele ser curado, e ele seria curado. Mas não foi bem assim. Eliseu disse a ele: vai até o rio Jordão e mergulha por 7 vezes. Ah, mas isso foi uma afronta para Naamã, já que ele era um homem importante na Síria. E ele disse, com essas palavras: não há porventura Abana e Parpá, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Pois ele não se achou pequeno demais para mergulhar no rio Jordão. Ele se achou importante demais para poder descer as águas do rio Jordão. E então os seus servos disse a ele para que mergulhasse. Que se fosse em uma ocasião, se o profeta falasse a ele, se ele não iria mergulhar, e por que não mergulharia? Pela sua cura. E assim ele fez. Quando ele desceu, o seu orgulho dele também desceu. Mas quando ele subiu, a cura dele subiu. E ele foi restaurado, e ali se viu milagres. Sabe, nós precisamos entender que quando Deus quer, Ele faz. Ele usa, Ele move situações para nós entendermos que quem está no controle de todas as coisas é Ele. E algo muito extraordinário através dessa palavra você vai ver agora. E o que os servos de Naamã disseram a ele foi extraordinário. Mas extraordinário é o que o servo do Senhor disse a Naamã, Eliseu.
Ouça bem. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta lhe disser alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: Levanta-te e ficarás purificado. Sabe? Quando nós não conhecemos milagre, quando nós não estamos vendo, nós até questionamos. Naamã questionou em ter que mergulhar no Rio Jordão. Mas se fosse para algo muito maior, será que haveria naquele momento algo maior do que a sua cura? Sabe? E então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Glória a Deus. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Aleluias. Porém, ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. Instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Aleluias. Aleluias. Pois Eliseu sabia que quem fez a obra não cobra. Quem faz milagre não cobra. Não recebe presente. O Senhor nos pede para sermos obedientes e termos fé, aprendermos a confiar no Senhor. É através da fé que nós vivemos milagres e não através de dinheiro, do que nós podemos proporcionar. E então disse Naamã: seja assim contudo, desse este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom. Nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vai em paz, e foi-se dele a uma pequena distância. Aleluias, glória a Deus. Ali o Senhor moveu um sobrenatural ao ponto de mostrar a Naamã que não há um outro Deus além desse Deus a qual servirmos, a qual convenceu a ele de que nada do que ele conquistou, nada do que ele recebeu ali, ele poderia comprar, nem com ouro, nem com prata, e muito menos com riquezas que ele possuía, com as vestes caras daquele tempo. Sabe, Deus nos dá de graça. Eliseu de nada recebeu daquele homem. Eliseu de nada esperou. Sabe por quê? Porque o que dele veio foi de Deus e ele não pagou. E o que ele fez foi a obra a qual o Senhor colocou nas suas mãos. Infelizmente, há muitos hoje lucrando em nome de Jesus. Acredite, a cada um daqueles que levam a palavra de Deus e recebem em troca, acredite, receberá a sua parte. Receberá conforme o que plantou. Não é aqui que receberemos o nosso plantio. Não é aqui que recebemos os nossos milagres. Não é aqui a qual recebemos o fruto da nossa obediência. Aqui também será a qual receberemos o fruto do plantio, da ganância, da desobediência, aonde leva a palavra de Deus, oferecendo milagres, como se pudéssemos fazer, senão por Deus. Pois tudo quanto fazemos aqui é pelo Senhor. É Ele quem faz através das nossas vidas. Esse é o maior testemunho de milagres de vitória, aonde precisamos entender que temos que descer, perder o nosso orgulho, pois não somos nada, para podermos renascer e ser como crianças diante de Deus.